Paranormal Chico Monteiro. Eu viajei no disco voador. A história do paranormal de Cataguás, Minas Gerais, que viajou e conversou com seres extraterrestres. Poder cirúrgico. Subimos uma rampa, como que passando de uma para outra, de um para outro, um andar da nave. Entramos numa pequena sala de aproximadamente 9 ou 10 metros quadrados. Nesta salinha tinha uma tela parecida com uma tela de televisão, porém em forma retangular. Tinha duas cadeiras parecidas com aquela que estava na sala de comandos, e também um canudo, como esses que fazemos dobrando o papel e fazendo um cone grande, mais ou menos 1,5 m de tamanho. Observei que a Astá passou a mão esquerda no braço direito, puxando para cima sua manga comprida da camisa ou jaleco, cuja vestimenta era muito colada ao corpo. Pude então reparar seu braço, bem parecido com o nosso, só que mais comprido e com uma matéria tão sutil que parecia totalmente transparente. Digo mais, tão bonita a matéria de seu corpo que, apesar de parecida com a nossa, percebia-se que era totalmente especial. Astá enfiou sua mão dentro do canudo, que parecia de alumínio. Tirou rapidamente então mais uma surpresa. Seu braço e sua mão eram luz, mas uma luz completamente diferente da nossa. Aqui na Terra era uma luz que transcendia tudo, e o que eu já via de mais bonito. A Astá deu um pequeno sorriso, caminhou para o meu lado, já com a tela ligada na minha frente. Interessante, na tela eu vi o meu corpo por dentro. Ele colocou sua mão na minha testa e pediu que eu olhasse na tela. Lá estava o meu cérebro, e a mão do comandante, a mão de luz do comandante entrou dentro da minha cabeça. Senti uma pequena dor enjoada, mas totalmente suportável. Mexeu para lá e para cá, depois deu novamente um sorriso, fez como que querendo mexer na minha barriga. Abriu a camisa, olhando sempre o monitor que estava à minha frente. A mão luz penetrou no meu estômago, senti aquela dorzinha enjoada e vi tudo no monitor. Observei atentamente a demonstração que estava sendo feita por Astá, sabendo, no entanto, que o médico a bordo era Rajnev. Quando ele tirou a mão luz do meu estômago, caminhou novamente para o canudo, e eu perguntei então: irmão Astá, por favor, me ensine como conseguir esta luz na terra, perguntei. Ele me olhou calmamente, enfiou a mão novamente no canudo e tudo voltou ao normal, seu braço e sua mão. Insisti então: por favor, irmão, como essa tecnologia poderia ajudar muitos irmãos no plano terra? Astá disse: irmão Chico, o homem da Terra não está preparado para usar esse tipo de tecnologia. Por certo, usaria isto para criar novas armas para destruir e não para construir. Entendo o que você quer. Você e poucos outros que estão na Terra se preocupam verdadeiramente com o planeta, mas a maioria só vai acordar quando o grande sinal aparecer nos céus. Guardei bem essa frase: quando o grande sinal aparecer nos céus. Neste momento, o comandante Astá me convidou para voltarmos à sala de comando. Naquele instante eu já estava sentindo falta daquela cadeira grande, que mais parecia um lugar preparado para fazer com que eu me sentisse à vontade. De volta, sentei-me. Que coisa boa. Sinceramente, aquela cadeira tem alguma coisa de especial, sei lá, um tipo de energia ou algo.
parecido, pois quando você senta ali, você fica calmo, tranquilo, é como se tudo fosse muito normal. E que você está simplesmente passeando com amigos. Perguntei então ao comandante Astar: para onde estamos indo? Ele respondeu telepaticamente: aguarde, daqui a pouco ficará sabendo. A monitoração do mundo, arrebatação, reconstrução. Enquanto a nave viajava, eu via em um grande monitor na minha frente parte do nosso planeta. É como se um canal de televisão estivesse ligado, monitorando Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Vi uma parte da Bahia. Alguns lugares que não conhecia, vi também a Casa Branca e seu movimento, o Vaticano, depois guerras que estão acontecendo, hospitais, enfim, era como se todo mundo estivesse ligado ali. Interessante que em determinados locais a imagem demorava mais. Era como se eles registrassem o acontecimento, pois Rajnev não saiu nenhuma vez do seu posto. Parece-me que ele era o responsável pela monitoração e comandante total da nave. Certo momento, algo me chamou a atenção, não sei que lugar. Era aquele que parecia no monitor, mas parecia a África, muitos negros, pessoas mortas, enfim, crianças chorando, tiros. Vi e percebi quando o Dowd recebeu uma mensagem telepática e caminhou até onde estava Rajnev. Mostrou alguma coisa na tela que estava em frente, trocaram olhares e posicionou-se meio de lado, olhando o monitor que estava a uns 8 metros da minha confortável cadeira. Não posso afirmar categoricamente, pois eu só entendi a telepatia quando eles se dirigiam à minha pessoa. Mas pareceu-me que conseguiram fazer alguma coisa no sentido de ajudar aquele povo naquele instante. O tempo todo eu percebia nitidamente a conversação telepática entre os três com outros seres que eu não via. Os monitores não paravam. Foi quando aproveitei para observar as suas vestimentas, todas semelhantes. A diferença estava em que Astar e Dowd usavam roupas laminadas, enquanto que o grande comandante Rajnev vestia roupa laminada com toques de cor azul bem vivo, diferenciando em muito dos outros. Observei também seus pés, todos usavam um tipo de bota branca, como as botas de borracha que são usadas em fábrica de laticínio, como a calça enfiada para dentro da bota. Notei também que não tinham barba, que os cabelos pareciam longos. Apenas percebi a existência dos longos fios de seus cabelos, pois encontrava-se com uma espécie de capuz feito com o mesmo material da roupa, os dentes bonitos, os lábios grossos, e que todos eles tinham uma espécie de cristal na altura da testa, pequeno, todos na cor rósea. Não resisti à curiosidade de perguntar a Dowd: por que este cristal na parte frontal e por que tantos cristais por todos os lados da nave? Perguntei. Ele veio para mais próximo de onde eu estava e disse: irmão Chico, estamos vivendo o momento da transformação do planeta Terra. Esta é a pedra cor da transformação. Veja que no planeta Terra muitos estão recebendo pedras das mais diversas cores. Estas pedras possuem significados, mas esses significados não estão sendo plenamente compreendidos pelos terráqueos. Grupos estão sendo formados de acordo com as cores das pedras que cada um vem recebendo. Preste atenção nisto que estou transmitindo e verá que realmente isto vem acontecendo em toda parte do seu planeta Terra. Continuei intrigado, pois os fenômenos das pedras eu conheço bem. Porque esta formação de grupos no planeta Terra? Perguntei usando a voz e talvez falando bem alto, pois além de ser o único que não transmitia telepaticamente as mensagens, meus ouvidos estavam como que tampados, talvez devido ao processo de telepatia, não sei. Talvez devido ao processo de telepatia, não sei. Quando chegar a hora da arrebatação, os grupos estarão formados sem perceberem. Todos estarão ligados pelos cristais. Pelo que entendi, teremos no planeta Terra uma arrebatação e logo em seguida uma reconstrução. Fiquei meio tonto com tudo e perguntei como isso acontecerá. Neste momento, Dowd olhou para Astar, que caminhou mais para perto. Seu caminho era como se andasse um pouco acima do piso, como que flutuando. Ele então começou a falar telepaticamente: a hora é chegada, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Daqui a pouco você conhecerá o lugar onde ficarão os arrebatados por um período. Os arrebatados irão se lembrar de tudo e virão em carne e espírito do jeito que estão. Os arrebatados irão se lembrar de tudo, virão em carne e espírito do jeito que estão? Perguntei. Sim, irmão Chico, como você está aqui agora, assim virão os outros.
Posso garantir que existem muitos terráqueos que já vivem há algum tempo conosco, preparando a recepção para os que virão. Isto ainda vai demorar? Perguntei novamente. Meu irmão começa a refletir sobre seu planeta. Tudo está doente, precisamos preservar a raça humana. Na reconstrução será tudo muito diferente. Vendo os erros do passado, o homem corrigirá em todos os seus passos. Temos a certeza, tudo será pensado, repensado, analisado, canalizado. Pois, como você sabe, o planeta Terra tem condições para receber vários tipos de vida. E é, sem dúvida, um planeta muito especial, bonito. Poderia dizer, existem no meio de vocês, aí na Terra, seres de outras galáxias que se adaptaram rapidamente à vida terrena. Mas, comandante Astar, como é lá no planeta de vocês? Perguntei. Meu irmão, vivemos do outro lado do Sol. Meu irmão, vivemos do outro lado do seu Sol. Conseguimos uma evolução admirável, visto que trabalhamos por amor e pelo amor universal. Só assim, com amor verdadeiro dentro e fora de um ser, é que acontecem as transformações. Nosso planeta chama-se Aurar. A Terra sofre porque aqui são poucos os que têm amor verdadeiro. Fica para você um convite. No próximo encontro levaremos você e mais alguns amigos seus para conhecer nosso planeta. E o que realizamos lá. Fique tranquilo, sei que você gosta, sei que você gostará do que irá ver por lá. Eu continuava olhando aquela tela imensa à minha frente. É como se estivesse no cinema, tudo passando. E minha atenção foi chamada para outro acontecimento. Era um show, um grupo musical, todos de cabelos longos, tocando um som muito alto e forte das guitarras, parecia rock. A plateia era grande, todos jovens. Tudo na tela era só alegria, depois tudo mudou. Apareceu um lugar seco muito grande, planícies, vales, morros, tudo seco, só terra e homens caminhando, parecendo muito cansados. Rajnev olhou para Daudi, fez um pequeno gesto com a cabeça. Nesse instante a velocidade da nave diminuiu. Era como se estivesse rodando. Como os vi chegar na estrada que liga Mirai a Viricema, aproximaram-se mais tarde. Aproximaram-se mais daqueles seres cansados. E cara, amigo leitor, foi lindo demais. Uma grande chuva começou a cair sobre aqueles seres que caíram de joelhos agradecendo. Realmente foi lindo demais aquele momento. Por favor, me respondam, como fazem isso? Perguntei então. Daudi olhou para mim com um sorriso e disse: um dia você vai aprender muitas coisas. Acalme-se, estamos nos aproximando do local que queremos que você conheça. A pousada. Certo momento tudo era calma. A nave girava em círculos bem lentamente. Eu estava olhando para fora da nave, através dos vidros. Estavam sobrevoando uma grande floresta. Não conheço a floresta amazônica. Não sei se era a Amazônia. Não sei nem ao menos se aquele local estava no planeta Terra. Mas nada perguntei, apenas permaneci observando aquele momento comum, aguardando, aproveitando para absorver ao máximo aquelas sensações inesquecíveis. A nave descia lentamente, estávamos bem próximo do chão, provocando uma pequena nuvem de poeira. A nave acompanhou uma pequena estrada que subia por dentro daquela mata fechada e parou num grande platô, muito grande mesmo. Lá há uma enorme construção, é uma casa imensa, faraônica. A nave parou bem em frente, fui convidado pelos amigos da Daudi, o comandante Astar, para descer. Amigo leitor, reforço que não se trata de ficção que venho narrando. Na verdade, trata-se de uma experiência de proporções incomensuráveis para um homem que, apesar de acreditar na existência dos ovos e dos seres extraterrestres, não podia imaginar o que pode existir neste universo infinito. Experiência como esta é algo que mexe e muito com a cabeça do indivíduo, como, por exemplo, o momento da descida da nave. Caminhamos para a entrada da imensa casa, digo imensa, mas parecia uma cidade. O seu tamanho, a vegetação intensa, tudo impressionado pelo gigantismo. Ela fica no meio de uma grande floresta. Para se ter ideia das proporções, existem ali árvores com aproximadamente 30, 40 metros ou mais de altura. Seus troncos não têm condição de dizer os diâmetros de tão grossos. O ar era tão puro que sentia que flutuava, como meus dois companheiros que ali me ciceroneavam. Pois Rajnev permaneceu dentro da nave. O local é digno do estudo por biólogos realmente comprometidos com a vida, no seu sentido mais amplo, ou seja, no sentido de cosmos, de Deus. O comandante Astar disse telepaticamente.
Aqui ficarão os arrebatados. Vamos entrar. A casa, o hospital, o hotel, ou seja lá o que for o nome correto, estava praticamente pronto. Material parecido com o nosso quartos, muitas salas, banheiros, várias cozinhas. Continuávamos caminhando dentro daquela cidade. No final de um corredor muito largo, um grande anfiteatro com capacidades aproximada para 5.000 pessoas, com cadeiras semelhantes àquela em que fiquei sentado dentro da nave. O comandante Astar percebeu meu pensamento e disse: aqui é o local da preparação para a reconstrução do seu planeta Terra. Tudo sairá daqui. Este local comporta 12.000 pessoas. Um leve arrepio percorreu meu corpo, pois pensei em 5.000 pessoas. Pensei, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Logo eu. Um terráqueo cheio de defeitos, sem grau de cultura elevado, procurando sempre servir, mas sentindo que outras pessoas bem mais capacitadas que eu deveriam estar aqui. Outra vez, lendo os meus pensamentos, Astar disse: irmão Chico, você é especial para nós, da mesma forma como existem outros seres no seu planeta Terra. São poucos, mas são especiais. Estava ainda admirado com tudo que via, sentia, quando o meu pensamento novamente perguntou: não vejo ninguém aqui, só há o barulho do mato. Astar interviu: mas temos uma tecnologia muito além do que está vendo, irmão Chico. No próximo encontro, quando conhecer nosso planeta, vai aprender coisas muito interessantes, tal como usar mais a capacidade mental que você tem. Curiosidades. Percebi que, quando pensava forte, logo vinha uma resposta. Pensei então: que lugar é este que estamos? Terra ou outro planeta? Perguntava. Estamos num lado paralelo ao da Terra, muito próximo. Isso você também vai aprender. Enquanto conversávamos, caminhávamos dentro daquela imensidade, ou prédio. Só posso qualificar como aquela imensa e bela construção. E Daudi, que até então quase nada havia falado, colocou seu braço direito no meu ombro. Que energia boa! Aí viu quanto era pequeno, pois tinha que olhar o tempo todo para observar mais o quanto aqueles seres eram bonitos. Outro diálogo interessante foi quando saímos pela porta lateral daquela cidade. Eu observei que estávamos em um lugar bem alto, dentro de uma floresta imensa. Já havia me acostumado a substituir a fala pelo pensamento forte. Que coisa gostosa não ter que falar. Parece estranho, mas quando existe comunicação telepática, percebemos como é gostoso não precisar falar. Pensei então: vocês se alimentam, comandante Astar? Perguntei. Nós nos alimentamos do prana. Como? Perguntei. Nós nos alimentamos do ar, ou melhor, do oxigênio puro. Mas existem outras civilizações que se alimentam de ervas, são totalmente herbívoros. Existem outros que se alimentam com comidas bem semelhantes às de vocês da Terra. Todos os seres são altos como vocês? Pensei bem forte, perguntando, mesmo sabendo que não, mas querendo uma confirmação. Existem seres por este universo de todos os tamanhos e formas, afirmo a você. Existem também seres mais atrasados que os do planeta Terra no aspecto tecnológico. É verdade que existem seres que levam terráqueos e coisas da Terra para pesquisa? Pergunta. Sim, respondeu Astar, comandante Astar, mas estamos conseguindo afastá-los do seu planeta, pois a Terra está passando pelo momento da transformação. Nesta altura dos acontecimentos, já caminhávamos para a nave espacial, quando lancei o pensamento forte. Amigos, existe algum governo, algum país na Terra que sabe da existência de outros mundos habitados? Pergunta. Astar parou, olhou para mim e disse: sim, cara, irmão Chico. Apenas não divulga com medo de pânico e sensação de perda de poder. Imagine comigo. Meio-dia no seu planeta Terra, sua cidade, Cataguases, vivendo um dia normal. Nossa nave pousa no centro da cidade. O que acontecerá? Pergunta. É por isso que escolhemos as pessoas. Existe uma prioridade que tenham fácil sintonia com o nosso mundo, pensamento aberto, de preferência sensitivos, que captam com mais facilidade nossas ondas ou sinais. Digo mais, sabemos tudo sobre o seu planeta. Você teve a oportunidade de ver como ficamos sabendo de tudo. Portanto, fica esta nossa mensagem. Se algum irmão acredita em nós e nos dá a oportunidade de contatá-lo, será muito bom. E se o irmão tirar pelo menos 5 minutos do seu tempo, lançar o pensamento para o infinito e por certo, nós o visualizaremos em nossos monitores.
Passaremos então a registrar esse irmão, suas emoções, para, quem sabe, termos um contato mais de perto. O retorno. A porta da nave se abriu com detalhe. Lá na estrada fui alçado por baixo da nave. E agora saímos e entramos pelo lado da nave. Já dentro, nem esperei, pois tudo já era muito comum. Caminhei para a minha cadeira e sentei-me. Como ela era gostosa. Tínhamos que ter uma cadeira como aquela aqui na Terra. Observei que lá estava Rasneve. Era como se ele comandasse tudo por ali. Eu sentia-se observado por outros seres, mas não conseguia vê-los. A nave começou a rodar lentamente. Meu amigo Doug se aproximou usando a telepatia e disse: "Estamos de volta. Está se sentindo bem?" Pergunta. "Sim, meu irmão. Não tem um jeito de levar esta cadeira para minha casa?" Perguntei. "Você levará coisa muito melhor", respondeu sorrindo. Nesse instante, eu que observava pelos vidros da nave, não vi mais aquela floresta. Eu ouvi novamente aquele zumbido. "Estamos novamente na velocidade Parker", disse Dowd. Continuei observando dentro daquela grande sala de comando muitos cristais das mais variadas cores. Rosas, verdes, brancos, amarelos, pretos e muitas outras cores, cristais pequenos e grandes. A viagem transcorria tranquila e o comandante Astar se aproximou dizendo: "Irmão Chico, é necessário preparar mais irmãos para a próxima viagem, pois precisamos de mais e mais contatos no planeta Terra. O grande dia está chegando, não perca tempo. Passe adiante o que aqui viu, ouviu e não fique preocupado. Estaremos monitorando você o tempo todo. Este pequeno aparelho que você tem aí no polegar esquerdo é o nosso ponto de contato. Não mude seu rumo, continue assim, abrindo mais e mais mentes para o grande dia. É importante falar e não se preocupar com o fato, com o que vai comentar. A reconstrução do planeta Terra será daqueles poucos escolhidos. Precisamos de você e de outros para que o nosso grande projeto se torne uma grande realidade no planeta Esperança, o planeta Terra. Reconstruir, aí está a realidade de um novo tempo, pensamentos e atos. Nós temos absoluta certeza de que a Terra será um novo planeta após estas transformações e quem sabe, pergunta, terráqueos e extraterrestres poderão viver em perfeita harmonia. Desperte nas pessoas o interesse pelas coisas maiores e assim você será mais um aliado nosso nesta missão tão importante para nós. Arranje sempre um tempo, procure um lugar mais afastado. Sei que você nos capta com facilidade, mas é preciso que outros irmãos da Terra nos vejam passar. Naquele momento, meu pensamento voltou no passado, há muitos anos atrás, olhando sempre na minha frente aquela grande tela, vendo várias partes do Brasil e do mundo. Lembrei-me de quando tinha 15 anos de idade. Estava começando a trabalhar numa emissora de rádio em Além, Paraíba, Minas Gerais. Fiquei até tarde fazendo treinamento. Quando retornava para casa no local conhecido como Morro do Carneiro, naquela época existia neste local somente uma casa e lá no alto hospital da cidade. Lá eu todo contente com o primeiro emprego conseguido, quando de repente, qual não foi a minha surpresa, uma grande luz desceu do infinito, bem na minha frente. Tive a vontade de voltar, não consegui. Observei por alguns instantes aquela coisa maravilhosa, ali muito próxima de mim. Tive vontade de gritar, chamar alguém, mas quem? Perguntava. Antes de obter alguma resposta de mim mesmo, comecei a correr feito louco, sempre olhando para trás. Até que cheguei em casa, naquela ânsia por socorro, acordei minha mãe, meu pai, falei com o coração na boca, contando tudo que tinha presenciado. Meus pais olharam bem para mim, dizendo que notavam minha felicidade e meu cansaço. Convenceram-me a deitar, pois era tarde, para que conversássemos novamente no dia seguinte. Aquela noite foi muito estranha, foi como se meu corpo estivesse eletrizado, como se meus pensamentos voassem. Estava ansioso para que amanhecesse, pois queria ir lá para ver se ver algum sinal, alguma coisa tinha sido deixado lá. Muito cedo, então acordei.
alguns amigos e fui acompanhado ao local. Como suspeitava lá, encontramos uma marca arredondada no chão, uma espécie de queimadura. Hoje sinto pena por não ter alguém se interessado na época em fotografar aquele sinal estranho no chão. Comecei assim a pensar em todos os acontecimentos relacionados com os OVNIs. Para enumerar ficaria difícil, pois tantas foram as vezes que consegui manter contato com esses grandes comandantes universais. Interessante é que, enquanto olhava a grande tela na minha frente e pensava nos fatos que ocorreram comigo, e na maioria das vezes, com presença de amigos, senti que Daud me observava com carinho, lendo tudo o que se passava na minha mente. Algumas perguntas me fiz em meu pensamento. Chico, você acredita nisto ou é um sonho? Perguntava. Se estou apertando o meu corpo, mordendo os meus lábios, olhando o carro ali na minha frente, como seria isto um sonho? Respondi a mim mesmo. Meus pensamentos aconteciam na velocidade incrível, como se eu já, neste pequeno espaço de tempo, com os meus amigos extraterrestres, tivesse adquirido uma outra capacidade, até então desconhecida para mim. Posso afirmar que o meu raciocínio aumentou de velocidade. Sei que estava completamente mudado. Tudo era diferente em mim. O importante aqui estava voltando, e por certo grandes surpresas ainda estavam por vir. Eu, que sempre sonhei viajar por outros mundos, estava ali vivendo um momento muito especial e procurando, na medida do possível, absorver conhecimentos o quanto fosse capaz. Imagine comigo esta grande loucura em pleno século XX, viajando com seres de outras galáxias, defendendo toda uma tecnologia desconhecida. A Terra, nosso lar, precisava acordar com urgência, pois eles querem viver em comum acordo conosco. Até quando a ciência vai querer esconder do homem comum esta verdade, o mais verdadeira que é a própria verdade? Ou insistir em não mudar seus conceitos tão exatos que proporcionam a omissão que aí está somente porque não consegue medir a capacidade desta tecnologia que não conhecemos? Pergunta. Para o bem da humanidade, precisamos esquecer um pouco as diferenças entre a ciência e a filosofia, pois ambas se completam. E só isso fará com que o ser humano tenha condição de aprender essa tecnologia que não alcançamos. É necessário, caros irmãos leitores, que o homem aqui no planeta Terra acorde enquanto é tempo, pois só assim teremos condição de, na reconstrução de nosso planeta, sermos aqueles poucos escolhidos. O negócio é não perder tempo. Pensava, sempre olhando à minha frente aquela grande tela, com possibilidade de mostrar tudo o que acontece no planeta Terra. E como já disse antes, em determinados lugares que estão sendo focalizados, o sinal para por alguns segundos, minutos, como se o registro estivesse sendo gravado em alguma memória. Novamente a nave estava girando, reconheci aquele lugar. Era a Fazenda São Lourenço, em Itamaraty de Minas. Passamos por cima dos morros, a nave estava muito baixa. Passamos por cima da usina Maurício, em Leopoldina. Contornamos a usina. Vi quando alguns pescadores olharam para cima, apontando o dedo. Daldo disse: então, tem muito ser por aqui, vamos para o outro lado. A nave estava muito baixa, o tempo estava limpo. O comandante Astar se aproximou e disse: vamos para o lado oposto da sua cidade, Cataguases, e também vamos mudar o tempo para que possamos deixá-lo em seu veículo. Como mudar o tempo? Perguntei. Sim, mudar o tempo. É bom, pois muitos irmãos o estão esperando e verão um espetáculo que não esquecerão. Quando percebi passar por cima da cidade de Cataguases, minha cabeça pensava na velocidade incrível de volta ao lar. Perguntei em voz alta: por favor, meus irmãos, neste momento estou muito confuso. Como fica Deus e Jesus Cristo nisso tudo? Perguntava. Numa nova surpresa, os três seres se voltaram para mim e numa só voz fortemente disseram: nós trabalhamos para Jesus. Tantas transformações em tão pouco tempo, tudo modificou novamente em mim. Neste momento eu já estava no bairro São Diniz, próximo da entrada da fazenda Moicanos. O
tempo tinha mudado completamente, apresentando relâmpagos e escuridão total. A nave estava bem próxima. Do asfalto, olhei para os meus amigos. Rajnev, que até então não saía do comando, veio até bem próximo, fez uma saudação com o braço direito, levantando até a cabeça, descendo até o chão. O mesmo fez Daud. Astar colocou sua mão direita no meu ombro, transmitindo uma energia gostosa, dizendo telepaticamente: irmão Chico, volte para o seu mundo. Volte para a sua gente, leve uma vida normal, nós voltaremos a nos encontrar. Fez também a saudação. Caminhei então para perto do carro e o processo inverso foi feito. Quando cheguei ao chão, estava do lado de fora do carro. Olhei para cima e lá estava aquele imenso charuto rodando. A porta se fechou. Lentamente meus irmãos amigos partiram. O tempo estava feio, carregado, muitos relâmpagos. Automaticamente entrei no carro e olhei o relógio que estava no meu pulso. Eram 19 e 4 minutos. Sem pensar muito, liguei o veículo um pouco atrapalhado. Parecia que saíra de um lugar muito forte em energia, como o de fato o era, e com muito custo conseguia engrenar a primeira marcha do carro. Não conseguia me concentrar na direção, sem saber como dirigir o veículo. Então fui na primeira marcha até minha residência. Parei na garagem, levantei levemente o olhar para o infinito. O tempo estava limpo, muito bonito, com estrelas. Subi a escada do prédio, mas confesso, tudo estava diferente. A porta do apartamento estava aberta e lá estava minha esposa Pompeia, minha filha Fernanda, meus amigos e irmãos que fizeram uma vigília. Lembro-me de que queria falar e não conseguia. Era como se um bloqueio tivesse tomado conta de mim, talvez devido à utilização da telepatia com meus amigos intergalácticos. Era como se a Terra, nosso planeta, não fosse mais o meu planeta. Tudo estava confuso, balbucia alguma coisa como é lindo demais ou é bom demais. O irmão Caetano, sentindo algo bem diferente, disse: vamos deixá-lo, outro dia conversamos com o Chico. Todos se despediram e fiquei a sós com Pompeia e Fernanda. Consegui passar pequenas coisas para elas. Foi como se eu tivesse voltado ao útero da minha mãe, como se tivesse que aprender tudo novamente. Nos dias seguintes não tinha fome, via as pessoas aqui na Terra de forma diferente. Minha capacidade mental aumentou consideravelmente. Minhas emoções mudaram e eu tomava muito líquido. Tive que ficar um bom período sem dirigir, sendo que às vezes participava de reuniões, encontros, mas estava tão distante de tudo que procurei com minha família ficar mais e mais na fazenda São Lourenço. Minha vida aqui no planeta Terra mudou completamente. Sinto-me como se a qualquer momento esteja mudando daqui para um lugar onde estarei com outros, aguardando os irmãos para uma grande volta para a reconstrução do planeta Terra. Mensagem final. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Nossos irmãos intergalácticos monitoram o planeta Terra o tempo todo. Portanto, entre no clima de pesquisar e ir para o campo. Sinto que a qualquer momento estarei viajando novamente. Só que desta vez sei que mais irmãos aqui do planeta Terra irão comigo. Aproveito para colocar-me à disposição para atender, na medida do possível, e aqueles que já passaram por situações semelhantes às que eu passei. Para tanto, basta escrever para a minha editora, com envelope selado para a resposta, relatando suas experiências. Repito, à medida do possível, estarei respondendo ou entrando em contato com você. Aproveito também para colocar-me à disposição daqueles que estudam, pesquisam os fenômenos paranormais ou os OVNIs, para testes ou exames que possam colaborar com o objetivo de nossos irmãos intergalácticos. Atestar a veracidade da existência de outros mundos, de outras vidas além da nossa. Da mesma forma, os interessados deverão encaminhar a correspondência que apresente sua real intenção para a minha editora. Sei que sou hoje totalmente diferente do que eu era, e agradeço meus irmãos José Alves, Marlete, Lídia, Rosa, Zezinho, Caetano, Pompeia, Aurélia, Carmen, Luiz e Fernanda, que permaneceram em vigília, em estado de oração, pedindo a Deus que me auxiliasse naquele momento divisor de águas na minha vida. Tudo em mim, tudo mudou em mim. Nós não estamos sós. O local onde fui deixado após a viagem, no objeto extraterreno,
Estrada Cataguases, Miraí, próximo ao bairro São Diniz, perto da Fazenda Moicanos. Radiografia. Iniciando minha investigação para identificar o tipo de matéria que constituiu o chip implantado em meu dedo polegar esquerdo, fiz uma radiografia com o seguinte resultado. Marca do ponto onde pode ser observado algo diferente em meu polegar esquerdo. 2. Outro ângulo de meu polegar esquerdo onde pode ser observado algo diferente. Conforme informações que pude obter com profissionais da área, esse algo diferente é um detalhe que não existe em nossa formação óssea. No entanto, observa-se que não se trata de corpo metálico. Preciso ainda definir qual material que ali se encontra, pois a única certeza que tenho é que a pulsação que sinto por ocasião da aproximação dos OVNIs fica neste ponto marcado na radiografia. Assim, coloco-me à disposição através de minha caixa postal 109 Cataguases, Minas Gerais, para a contribuição de pesquisadores que realmente trabalham com seriedade no intuito de localizar o objeto implantado pelo espírito do Dr. Fritz em meu polegar esquerdo. Livro complementar. Algumas civilizações intraterrenas já foram para o espaço para viver em outras galáxias, pois aqui na Terra eliminaram os locais onde estavam suas cidades. O Francisco tem um objetivo e um modo de pensar diferente dos de quando eu o conheci. Hoje ele vive 90% de sua vida para a paranormalidade. Afirmações surpreendentes como estas você encontrará a partir de agora, lendo as próximas páginas. Você poderá compreender com mais propriedade alguns fundamentos do sistema de vida dos extraterrestres e conhecerá a influência exercida por eles no dia a dia da minha família. Pompeia revela como convive com o meu lado paranormal. Para melhor apresentar a influência da viagem num disco voador no dia a dia de uma família de classe média brasileira, transcrevemos de meu arquivo particular esse bate-papo, ocorrido em 1º de dezembro de 1994, quando minha esposa Pompeia teve uma agradável conversa comigo e com Caetano. Pompeia revela fatos como a materialização de remédios, crise de depressão e dúvidas sobre a veracidade do que ela vive e crê. Ao mesmo tempo, uma mensagem de forte apelo de abandono de prazeres fúteis em troca da dedicação à espiritualidade faz renascer a confortante verdade bíblica do amor a Deus sobre todas as coisas. Acompanhe como minha família vem caminhando em busca da felicidade, esteja ela aqui ou em outro local do universo. Caetano. Pompeia sabe-se que na sua vida o mundo paranormal se confunde com o mundo espiritual, fenômenos físicos, vida material e vida extraterrestre. Como você se situa nesse contexto? Pergunta. Pompeia, a esposa do paranormal, Chico Monteiro. Resposta. Acima de tudo isso existe a certeza de que é tudo um só caminho, tudo está interligado numa coisa só. Da mesma forma, para mim o caminho foi único também, através da convivência com esses seres. Pergunta. Como é essa sua convivência com seres desconhecidos? Resposta. Eu convivo mais com o lado paranormal do meu
do que com um lado material, e naturalmente. Mas eu não gostaria que o Francisco viajasse sozinho. Existem reuniões que participamos, que gostamos mais, outras menos. Particularmente eu gosto mais das reuniões de tratamento e curas espirituais. Esses outros tipos de reunião, estudos paranormais e ufologia, eu frequento, mas não fazem bem o meu gênero. Então eu não sei dizer qual é a minha função no meio desta convivência. No entanto, eu tenho uma certeza de que sou uma pessoa fundamental no meio disso tudo. Essa certeza às vezes me faz balancear. Você entende? Pergunta. Preocupada com minhas responsabilidades materiais e espirituais. Se eu parar para pensar um pouco na matéria, eu entro em depressão, porque muitas coisas deixamos de fazer para levar o tipo de vida que a gente leva, auxiliando aqueles que utilizam a paranormalidade do Francisco para o bem. Pergunta. Você está dizendo ser fundamental para todas essas atividades? Resposta. Baseando-me no equilíbrio que deve haver para o bom desempenho do trabalho do Francisco, porque eu não sou vidente, eu não incorporo entidades espirituais, etc. Eu vivo no meio de todos esses fenômenos, que para mim são palpáveis. Veja bem, eu já tomei mais de 400 comprimidos materializados na minha mão. E isso é uma coisa das provas que eles me dão. Você já presenciou isso? Não? Pergunta. Resposta. Não, mas sabemos através de terceiros. Resposta. Então acredito que é fundamental para o equilíbrio do Francisco. O Francisco tem um objetivo e um modo de pensar diferente de quando eu o conheci. Hoje ele vive 90% de sua vida para a paranormalidade. Por isso que eu afirmo ser essa pessoa fundamental. Mas, por favor, eu não quero me elevar. Foi você quem perguntou. Chico Monteiro. Você compartilhou bem com esses fenômenos no aspecto filosófico, mas você gostaria de compartilhar comigo no aspecto experimental? Ou seja, você entraria num disco voador comigo? Pergunta. Resposta. Entraria, eu não tenho mais nada a temer neste campo e devo fazer isso. O que eu vou fazer aqui se existem coisas melhores lá fora para buscarmos? Pergunta. Sinceramente, eu estou bem desligado de muitas coisas materiais, apesar de ficar emocionado quando um disco voador se aproxima. Acho que com a ajuda do pessoal de lá, a gente entra num. Chico Monteiro. Existe uma interpretação de que na Bíblia está escrito que estamos no fim do mundo, que hoje Jesus Cristo não está governando o planeta Terra, e sim que a Terra está entregue aos anjos iníquos até a chegada do retorno do Salvador. Você já pensou na possibilidade destes seres que vêm aparecendo e contatando-nos, mostrar sua capacidade, seu poder e bondade, serem esses anjos iníquos disfarçados de bem? Pergunta. Resposta. Eu não acredito nisso. Pergunta. Por quê? Resposta. Pelo fato do tipo de vida que levamos ser dedicado ao bem. E o bem vence o mal. O que plantamos, colhemos, e não estamos plantando mal que propicia uma colheita dessas. Existe todo um trabalho desinteressado de nossa parte. Eles não pegariam pessoas com pensamentos elevados para fazer o mal. Ou o raciocínio é ilógico? Pergunta. Pergunta. Alguma vez você percebeu algum fato não comprovável ou alguma mentira neste convívio com a paranormalidade? Pergunta. Resposta. Não. Já tive minhas dúvidas normais para todo ser humano, mas não consegui pegar uma mentira. Eu confio muito na existência da paranormalidade. Já acredito na paranormalidade do Francisco. Chico Monteiro. Pergunta. Qual o paralelismo que você faz para paranormalidade e caráter? Pergunta. Resposta. Para ter paranormalidade perfeita, o caráter tem que ser perfeito também. Baseado no caráter do Francisco, eu confio na paranormalidade dele. Pergunta. Você já colocou na parede seres como irmão Adolf Fritz ou José Grosso? Pediu alguma prova da existência desses outros mundos? Pergunta. Resposta. Já. Pergunta. Como foi? Resposta. O irmão Adolfo mandou-me ir até a janela e olhar um disco voador que estava passando. Pergunta. O irmão Adolfo já revelou para você alguma coisa suposta do mundo espiritual que na realidade fosse do mundo extraterreno? Pergunta. Resposta. Pelo seu ensinamento, todos esses mundos têm como base uma coisa só. Como o Francisco diz, eles trabalham para Jesus. O que eu entendo, inclusive nos momentos
em que eles me mostram os discos voadores e comprovo que a ligação é uma só. Pergunta. O irmão Adolfo é um espírito ou um extraterrestre? Pergunta. Resposta. Para mim é um extraterrestre. Risos. Pergunta. Mas ele não atende num centro espírita? Pergunta. Resposta. O que tem isso? Pergunta. Não tem nada a ver, ora. Eu acho que Jesus Cristo foi um extraterrestre. Risos. Pergunta. Assim, o que você acha do seu marido, Chico Monteiro, está sendo incorporado por um extraterrestre? Pergunta. Resposta. Encaro com normalidade. Já aprendi a conviver com isso. Pergunta. O contato dessa energia pela incorporação de um extraterreno com o paranormal deixa marcas ou sequelas que possam ajudar as pessoas a acreditarem nesses fenômenos? Pergunta. Resposta. Primeiramente, deixa eu esclarecer. Eu acredito que o irmão Adolf Fritz seja um espírito de um extraterrestre. Mas, quanto às marcas, nós acabamos de ver esse garfinho de batata fritas entortar apenas pelo contato com as mãos do Francisco. Ele tem a capacidade de, se estiver conversando com alguém sobre o assunto e por ter como uma das paranormalidades a materialização, fazer com que os talheres se entortem, pedras caem do nada. Chico Monteiro. Eu realmente acabei de presenciar esses fatos. Pompeia, a mulher dele. Lustres ficam rodando. Outra face do Francisco, depois dessa viagem no disco voador, é que ele hoje é uma pessoa diferente. Não é mais a mesma pessoa no convívio. Até comigo não é mais o mesmo. Pergunta. Ele mudou na personalidade? Pergunta. Resposta. Não, ele continua tendo o mesmo bom caráter, mas se eu tivesse vivido a experiência que ele viveu, acredito que também não seria mais a mesma pessoa. É tudo muito forte. Pergunta. O que você aconselharia para uma pessoa que vivesse o que você vive com um familiar que tenha passado por experiência semelhante a que passamos? Pergunta. Resposta. Francisco, isso é tão profundo que conforme os seres me vêm orientando, isso não está acontecendo só conosco. De início você deve seguir os mesmos passos do contatado, compreendendo. Depois você poderá sacrificar a sua vida material para acompanhar o fato, mas sempre tomando cuidado para não cair em depressão. Comigo eu estou percebendo que estou sendo trabalhada também. Eu não ia fazer nada disso à toa, compreende? A vida muda muito após essa experiência. Hoje eu vivo as consequências do que você viveu. Chico Monteiro, realmente? Pergunta. Como você vê a filha de vocês, a Fernanda, nesse contexto? Pergunta. Resposta. Minha preocupação é a Fernanda. Como eu vou fazer para viajar num disco voador? Leva a Fernanda? Risos. Será que ela vai ter cabeça para isso? Pergunta. A própria espiritualidade me confirma que sim, mas, meu Deus, ela é jovem. Precisa estudar. Aí começa a misturar as coisas. O caminho da depressão. A caminho da depressão. Outro dia mesmo, o espírito Adolf Fritz disse que teremos que ir à Espanha para fazer trabalhos paranormais de cura. Alguém vai pegar a equipe aqui no Brasil para isso. Então eu pergunto novamente, leva a Fernanda, nossa filha, ou não? Pergunta. Mas ela convive muito bem com a paranormalidade. Ela também já não é mais a mesma pessoa, eu percebo. Pergunta. O que você espera para aceitar tantos sacrifícios? Resposta. Olha, eu sou muito sincero, Caetano. Risos. Eu espero chegar em algum lugar, mas não quero ficar neste mundo que estou. Pois se for para ficar agarrada nesse mundo do jeito que está, me leva. Pelo amor de Deus. E bem rápido, risos. Mas sozinha não. Se tiver de ir, vamos todos juntos. Risos. Ou você acredita ou não. Ou você acredita ou não acredita. Acho que não tem meu termo. Ou confio ou não confio. Eu confio. Pergunta. E onde você acha que vai chegar, Pompeia? Resposta. Vamos chegar num ponto em que seremos levados para algum lugar, para depois recebermos outras pessoas daqui, que nele estiverem chegando. E se aquela porta ali se abrisse agora, entre as três seres e falassem, você tem que ir agora? Resposta, eu vou. Pergunta, por que você está preparado para cumprir sua missão? Pergunta. Resposta, não vou dizer que estou preparado. Não vou dizer que estou preparada, mas se chamar, estou indo. É muito difícil, Caetano, saber qual será a reação no momento desse. Acredito que se eles não nos estão preparando,
Eles vão me dar a condição psicológica e física para poder aceitar, falar, vamos embora, cara, risos. Pergunta, a Fernanda já se definiu também? Resposta, não sei ainda, estou respondendo por mim, estou esperando o momento certo para perguntar. A Fernanda já manifestou sua vontade de ir? Chico Monteiro, a Fernanda já manifestou sua vontade de ir, a filha dele. Resposta da mulher dele, Pompeia. Minha ligação com a Fernanda é muito grande. Eu só fico ligado a tudo isso, porque ela aceita numa boa. Pergunta, você já parou para pensar na criação do mundo e para pensar sobre a exclusividade da vida no planeta Terra? Resposta, não acredito, não tem lógica. Se já temos convivência com o lado de lá, já temos certeza absoluta na vida do lado de lá. Como vou achar que só há vida aqui? Pergunta, por que eles não aparecem de uma vez por todas para conversar conosco? Resposta, nem todos têm condição para passar por isso. Pergunta, o que você chama de reconstrução? Resposta, pelos ensinamentos que recebemos, após uma seleção, alguns serão arrebatados para posterior retorno e reconstrução de algo. Ainda me faz confusão sobre o que reconstruir. Chico Monteiro pergunta, essa moralização que o planeta vem sofrendo, dentre outros, a Operação Mãos Limpas e CPIs do nosso Congresso, tem ligação com a ação dos extraterrestres? Pergunta. Resposta, eu acho que sim, eles estão fazendo de tudo para ver se sobra alguma coisa. Pergunta, você acredita nos citados governantes invisíveis? Resposta, eu acredito que haja governantes invisíveis e que sejam extraterrenos. Pergunta, mas se eles existem, a Terra até hoje não deu certo? Se eles existem, a Terra até hoje não deu certo? Será que esses governantes extraterrenos são seres bons? Resposta, não é por aí não, existem bons ou maus seres extraterrenos. Pergunta, e como nos prevenirmos dos maus seres? Resposta, através da moral, da religião, do amor, da compreensão e do respeito às leis de Deus. Pergunta, qual é a religião que mais se aproxima à crença na existência dos mundos extraterrenos? Resposta, o Espiritismo, sem dúvida, ele tem mais acesso a esses seres iluminados, dando-nos a oportunidade de conhecê-los. Chico Monteiro, certa vez você me contou um caso de uma cliente sua que disse acreditar plenamente no Espiritismo, mas nos extraterrestres não. Resposta da mulher dele, Pompeia. Ela disse sim, quero ver o espírito mais trevoso do mundo, mas não quero ver um extraterrestre. E ela nasceu dentro do Espiritismo. As pessoas não querem enxergar. No Gênesis você lê muita coisa sobre extraterrestres. Pergunta, o que você pode dizer para aqueles que perceberam que têm paranormalidade ou contatos, ou que tenham necessidade de evoluir neste campo? Resposta, que procurem um grupo formado para ajudar, através de uma corrente mais forte, de forma a proporcionar uma maior rapidez aos acontecimentos ufológicos. Acontecimentos ufológicos e paranormais. Esses seres dependem de outras pessoas interessadas também. E esse é um convite que eles estão fazendo para que possam melhor ajudar seus semelhantes aqui na nossa Terra. Pergunta, existe algum fato que você saiba, mas que até hoje não pode revelar? Resposta, risos. Sim, mas não tem autorização para falar. Chico Monteiro, conte apenas um fato. Resposta, são tantos, mas ainda não posso contar. Quando chegar o momento certo, os seres me autorizarão. Algo inclusive do conhecimento do Francisco, mas não posso falar nisso agora. Isto é ciência, a ciência do século XXI. Tudo isso vai acontecer a partir dos encontros com essas grandes naves, dessas aglomerações que estão sobrevoando a Terra. Espírito Adolfo Fritz, na noite de 8 de dezembro de 1994, por ocasião da realização de uma cirurgia espiritual em nossa amiga Ilha, um grupo de assistentes teve permissão para gravar, além da cirurgia, um diálogo fabuloso com o irmão Espírito Adolfo Fritz. Este ser que vem proporcionando tanto alívio aos sofredores de moléstias orgânicas quanto espanta aos que não
suponho que o mundo extraterreno pudesse confundir-se com a paranormalidade e mediunidade, é certo que os estudiosos das doutrinas espíritas devem procurar entender o aspecto mais profundo da paranormalidade, na medida em que muitas vezes aquilo confunde os limites do mediunismo e da mediunidade, por ser algo ainda fora do alcance ou do revelado de nossas vãs interpretações. No entanto, fatos que nossa ciência não consegue medir ou fotografar podem ser revelados, e aí a verdadeira filosofia deve questionar os nossos reais limites de apreensão e compreensão das novas verdades. Neste diálogo, os limites do nosso pequeno aprendizado nos cursos científicos aos quais nos submetemos em nosso aprendizado elementar são literalmente testados e, pode-se dizer, sobrepujados por pequenas e grandiosas informações sobre onde nossa ciência e nossa filosofia devem procurar pesquisar, para que tenhamos conhecimento das técnicas parafísicas que deixamos de aplicar para o bem-estar e o engrandecimento de nossa espécie. Esperamos sinceramente que cumpramos com o nosso dever filosófico e sejamos sapientes e o suficiente para entender o mais rápido possível que é preciso crer primeiro para depois então entender, pois como tanto já foi dito em várias oportunidades na história da humanidade, o primeiro passo para uma existência é crer nela, assim como esperamos também que o homem passe a compreender que o nosso mundo adquire proporções finitas à medida em que o mundo da mente torna-se o verdadeiro infinito. Assim entendemos que, caso você, leitor, tenha dúvidas, não hesite em ler e reler este capítulo, de forma a absorver ao máximo estas revelações, pois aqui foi dito pode ser a chave do entendimento de vários processos paranormais. Aqui estamos sujeitos a encontrar em nossas vidas. Sou um espírito extraterreno. A conversa começou quando o irmão Adolf Fritz, que passa a ser identificado como um AF, perguntou a Ayla no final da cirurgia: Adolf Fritz, está se sentindo bem? Pergunta. Ayla: estou. Adolf Fritz: tem que pegar na enxada e trabalhar. Caetano: ela trabalha muito, irmão. Adolf Fritz: mas tem que trabalhar de outro jeito. No trabalho espiritual, as coisas se modificam. Materialmente é uma coisa e espiritualmente é outra. Caetano: nós podemos chamar de karma essa necessidade de trabalhar espiritualmente? Pergunta. Adolf Fritz: parecido com karma, quando se trabalha espiritualmente se ajuda a abater dívidas, se consegue eliminar algumas dívidas. Caetano: o que nós acabamos de presenciar foi uma cirurgia? Pergunta. Adolf Fritz: foi uma cirurgia com tratamento eletromagnético. Caetano: de onde vem esse tratamento eletromagnético? Pergunta. Adolf Fritz: ele vem de uma grande nave que está parada por aqui, interligada aqui. Caetano: mas essa cirurgia que chamamos de espiritual, se há alguma nave interligada por aqui, ela sofre influência de algo extraterrestre? Pergunta. Adolf Fritz: espiritual, extraterreno. Caetano: os conceitos se confundem ou são muitos, ou são mundos que se ajudam? Pergunta. Adolf Fritz: como na ciência, na Terra, eles se juntam para formar algo. São mundos diferentes, dimensões e vidas diferentes. Muitas moradas com diferentes vidas. Pompeia: o senhor é um espírito ou um ser extraterreno? Pergunta. Adolf Fritz: espírito extraterreno. Pompeia: suas últimas encarnações foram aqui na Terra? Pergunta. Adolf Fritz: na Terra, na Alemanha, foi onde estive. Durante a guerra parti e estive em Munique, Polônia e Estônia. Depois parti da Terra, desencarnei entre 1914 e 1918. Essas datas são importantes. Parti e me inteirei com esses outros irmãos desses outros mundos, outras galáxias. Caetano:
Mas seu espírito já era de um extraterreno encarnado na Terra? Pergunta Adolfo Fritz. Poderia dizer que sim, Caetano. Então o senhor retornou aos seus patrícios? Pergunta Adolfo Fritz. Isto. Caetano. Qual sua intenção nos ajudando no campo espiritual e revelando esse aspecto extraterreno? Pergunta Adolfo Fritz. É que nós precisamos preparar mais a Terra, aqueles irmãos que se interessam, esclarecendo que a ciência está lado a lado com o que está acontecendo, pois o caminho da ciência também é um caminho para o Criador. O caminho é um só. Pompeia. Hoje sua equipe é formada mais por extraterrenos ou por espíritos da Terra? Pergunta Adolfo Fritz. Meio a meio. Caetano. Poderiam identificar alguns? Pergunta Adolfo Fritz. Alguns não gostariam de ser identificados. Caetano. O que o senhor acha de mais importante para a divulgação através de um livro voltando para os fenômenos extraterrenos? Pergunta Adolfo Fritz. Dizer aos irmãos que podem imaginar que tudo pode acontecer. Está dando para entender? Pergunta. Tudo vai acontecer a partir dos encontros com essas grandes naves, dessas aglomerações que estão sobrevoando a Terra. E daí vai ser muita coisa para ajudar o planeta. Caetano. Mas existem registros de naves e seres que nos utilizaram para experiências comparáveis a que realizamos com nossos ratos em laboratórios. Como sabemos identificar esses seres? Pergunta Adolfo Fritz. A Terra está passando por uma transformação. Já está na era da transformação. E esses seres a que você se refere já estão sendo afastados por outros irmãos que têm interesse na Terra. É muito raro acontecer, só por uma invigilância, talvez. Caetano. E como permaneceremos vigilantes? Pergunta Adolfo Fritz. Estamos aqui na Terra como no plano espiritual, em ligação direta com esses outros irmãos que têm melhor interesse no planeta. Os mundos, o material, o espiritual e o terreno estão ligados diretamente. Pergunta Caetano. Podemos dizer que como esses mundos estão diretamente ligados, a vibração da energia resultante de nossos corpos, de nossos atos, atrai o mesmo tipo de vibração nos outros mundos, espiritual e extraterreno? Pergunta Adolfo Fritz. Isso, semelhante atrai semelhante. Aquilo que você pensa é o que traz para você. Se o ser humano terreno estivesse mais preocupado em descobrir mais coisas aqui na cabeça, este mundo de vocês estaria muito evoluído, muito grandioso, devido ao poder da mente. Mas na Terra o homem tem medo do homem, então tem medo da evolução do poder da mente. Clélia pergunta. A conversa gira sobre extraterrestres, mas e os intraterrestres? Pergunta Adolfo Fritz. Esta é uma civilização que está totalmente interligada aos planos maiores. Os intraterrestres estão ligados ao mundo extraterreno. Este mundo aqui, Terra, é o chamado mundo do meio. Pergunta. Temos sempre a impressão de que os seres extraterrenos são mais evoluídos do que nós aqui na Terra. Isso é uma verdade. E os intraterrenos são mais ou menos evoluídos? Pergunta Adolfo Fritz. Existem ainda algumas civilizações intraterrestres bem próximas à de vocês, ainda um pouco atrasadas em grau de evolução, mas à frente ao da Terra em todos os sentidos, cultural, científico, da personalidade. Sem amarguras, invejas ou ciúmes, essas coisas que o homem terreno ainda tem. Esses agarramentos à terra, isso não existe nesses seres. O que existe é a vontade de sobreviver para ajudar, porque estão terminando com os mundos desses irmãos, com muitas escavações, muita retirada de minérios e terra. É um pouco surpreendente o que vou dizer, mas algumas civilizações em locais onde estavam suas cidades. Pergunta. Por que alguns dizem que a Terra está uma casquinha de ovo? Pergunta Adolfo Fritz. Se apertar, quebra tudo. O planeta hoje está meio torto. O Sol, a temperatura
tudo está mudando. Pergunta. Com toda essa parafernália espacial que o homem da Terra vem lançando ao espaço, ele está descobrindo uma nova verdade? Pergunta Adolf Fritz. Há um ledo engano, aquilo que querem que seja visto será visto, e o que não querem não será, devido à capacidade de eles manipularem do jeito que querem as informações obtidas. Pergunta. Só vão divulgar naturalmente quando for necessário. Adolf Fritz. Poderia dizer que nós temos aqui agora 4 seres extraterrenos com 2,5 metros a 2,70 metros de altura aqui conosco. Algum irmão aqui vai sentir a presença. Nesse instante, todos os presentes perceberam que a atmosfera estava menos densa e nossos corpos incrivelmente pendulavam numa trajetória constante e amena. Pergunta. Irmão, o senhor autoriza a publicação desse diálogo no próximo livro? Pergunta. Adolf Fritz. O que fizerem para o bem da ciência, a bem de alertar o planeta Terra, é importante para todos nós, do mundo material, espiritual e terreno. Mas ainda é cedo para conhecerem esses outros mundos. Estamos ainda fazendo um mapa da interligação desses mundos, assim como existe o mapa da Terra. Pergunta. Qual o nome correto para esse mundo onde estão os extraterrenos e os intraterrenos? Pergunta Adolf Fritz. Os terráqueos não estão ainda acostumados com essas coisas, então é melhor continuar assim, com esses nomes. É como se dizer que a velocidade da luz é brincadeira, pois temos coisas muito maiores, mais grandiosas. Pergunta. Existe mesmo a velocidade Parker? Adolf Fritz. Sim. Pergunta. Pode definir o que é essa velocidade Parker? Resposta. Adolf Fritz. Parker, para definir a Terra, está aqui nosso... Parker, para definir a Terra, está aqui nosso irmão Astar, que nos visita aqui neste momento com 2,5 metros e diz para vocês que é uma energia ou força produzida por um método não conhecido pela ciência tradicional da Terra, que pode fazer algo adquirir velocidade 500 vezes maior do que a velocidade da luz, calculada em ângulo direto. Pergunta. Algo não desviado por nenhum outro corpo ou fenômeno em linha reta, portanto no ângulo de 180 graus, pode adquirir uma velocidade 500 vezes mais rápida do que a que chamamos de velocidade da luz? Pergunta Adolf Fritz. Veja o que se pode fazer e onde se pode chegar. Pergunta. Será essa a explicação para a rapidez das naves extraterrenas já avistadas? Pergunta Adolf Fritz. Ela proporciona a estabilidade total de qualquer objeto. Aqui na Terra não existe a força da gravidade? Pergunta. A energia Parker proporciona o equilíbrio de tudo em qualquer parte do universo. O Parker consegue dominar tudo? Pergunta. Essa velocidade faz com que haja o perfeito equilíbrio da gravitação universal? Pergunta Adolf Fritz. Astar falou que é isso mesmo? Pergunta. Qual a relação existente entre a Parker e as relações entre a luz e a massa explicadas por Einstein? Pergunta Adolf Fritz. Preste atenção. Numa oportunidade, se vocês quiserem, poderemos ir dentro de uma nave dessas espaciais. Vocês poderiam convidar mais irmãos e lá você entraria no pequeno semagro. Chama-se semagro, um aparelho que desenho semelhante ao de uma geladeira, onde você pode lá dentro fazer tudo de acordo com sua vibração, com seu corpo, com suas correntes centrífugas e centrípetas, introduzindo as correntes da energia Parker. Isso é muito científico. Nós temos essas energias centrífugas e centrípetas emanadas pelo corpo. Por entre essas energias entra a Parker. É quando você levita.
é quando fazem-se coisas que os homens terráqueos chamam de paranormais. Com essa energia no corpo, você pode fazer coisas na Terra, tais como voltar ao tempo de Jesus ou de outros grandes nomes. Pergunta. Pode-se viajar pelo tempo manipulando-se a Parker? Pergunta. Adolf Fritz. Isso? Pergunta. Então de que tempo são esses seres que estão aqui conosco? Do passado, do presente ou do futuro? Pergunta. Adolf Fritz. Eles estão dizendo que são do presente e do futuro, mas que se forem explicar como são verdadeiramente as coisas, vocês não vão entender. Pergunta. Quem estão dizendo? Pergunta. Adolf Fritz. Nosso comandante Astar. Pergunta. É realmente emocionante saber que Astar está aqui presente. Adolf Fritz. O José Grosso também está aqui. Pergunta. Ele é um espírito ou um extraterreno? Pergunta. Adolf Fritz. Um espírito extraterreno. Adolf Fritz. Ayla está queimando a cirurgia? Pergunta. Resposta. Ayla. Está um pouco. Aqui, irmão Adolf, passa a explicar o medicamento com ervas medicinais que deveria ser utilizado pela paciente. Adolf Fritz. Isto é fitoterapia, que é a razão da Terra no futuro. Pergunta. Irmão Adolfo, o que o senhor tem em mãos que estavam vazias há pouco? Pergunta. Adolf Fritz. Um presente do José Grosso para você, Ayla. Pergunta. O que você tem em mãos, Ayla? Resposta. Pedras. Adolf Fritz. Põe a mão nessa pedra, veja como está. Resposta. Está quente, está bastante quente. Adolf Fritz. Fritz. Veja o tamanho dessas pedras. Resposta. Aqui está quente, foi materializada. As demais foram transportadas. Pergunta. Qual a diferença entre materialização e transporte? Adolf Fritz. Materialização é quando se junta energia e ectoplasma e se faz a matéria. Para isso existe a necessidade de paranormais que produzam grande quantidade de ectoplasma. São precisos espíritos como o José Grosso e eu que trabalham com esse fenômeno. Transporte é quando o irmão utiliza as energias centrífugas e Parker para transportar um objeto. Está começando a entender? Pergunta. Usa-se isso e faz-se o que quiser. Pergunta. Esta pedra que está quente na minha mão foi fabricada? Pergunta. Adolf Fritz. Uma delas, as outras duas e as demais que caíram por aí foram transportadas. Pergunta. As outras foram transportadas através da energia Parker? Adolf Fritz. Pega-se aqui um fio e nosso irmão da parte espiritual vai aonde quer. Pega e transporta o que quer, o que quiser, pedras, flores. Resposta. Faz-se um canal de energia. Adolf Fritz. Se o transporte fosse feito com a velocidade a que vocês terráqueos estão acostumados, alguém, por exemplo, poderia ver passando alguma coisa pelo ar na rua através desse canal. Mas como a velocidade do transporte é muito grande, Adolf Fritz, ninguém vê. A teoria é perfeitamente compreensível, ameniza o mistério. Adolf Fritz. Se você agrupar 8 pessoas que podem colocar um pouco de Parker entre as duas forças centrífuga e centrípeta, você produz uma energia de alto padrão capaz de iluminar cidades de 200 ou 300 mil habitantes. Pergunta. Como podemos aprender a dominar essa energia Parker? Adolf Fritz. Será que o homem está preparado para isso? Pergunta. Ele usaria para outras coisas. Pergunta. Mas nem os monges do Tibete, por exemplo, não sabem? Adolf Fritz. Alguns irmãos aqui na Terra sabem utilizar, poucos sabem. Existem alguns recantos, longe, distantes, onde os irmãos não têm energia elétrica, mas conseguem formar campos de energia e luz utilizados para iluminar mesmo. Isso já acontece no planeta Terra. O José Grosso está reclamando da claridade.
ela queima o ectoplasma e ele faz menos coisas. O Astar pergunta se você entendeu bem a mensagem. Sim, mas eu gostaria de saber por que nós não conseguimos ver o Astar, seja aqui, seja em outro lugar, pergunta Adolf Fritz. Ele diz que o primeiro passo foi dado há algum tempo, o segundo há mais algum tempo, mas o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até se fazer presente conforme está para vocês aqui, porque se ele aparece aqui agora, o que poderia acontecer? Pergunta. É tanta energia que está aqui condensada, veja bem. Nesse instante, o irmão, nesse espaço, não vou conseguir tocar em nada. Adolf Fritz, pode ser, não sei, tente você. Pergunta. Eu sinto um calor na mão quando passo a mão à altura da cabeça. Ele pode tocar minha mão? Pergunta Adolf Fritz. Sim, ele está tocando sua mão. Só sinto calor. Adolf Fritz. Adolf Fritz. Mas muito breve vocês estarão mais perto desses nossos irmãos. Muito breve, breve mesmo. Aqui estão as correntes centrífuga e centrípeta demonstrando. E aqui está a Parker. Isto é ciência, a ciência do século XXI. Pergunta. O Astar vem nesta energia Parker? Adolf Fritz. Isso, ele está aqui agora com essa energia Parker. Porque todos esses outros seres, para vocês desconhecidos, já desenvolveram essa utilização e não se furtam mais de utilizá-la, pois já faz parte de seus hábitos. Pergunta. Estou percebendo que quando direciono minha mão no local onde está a energia Parker, aparecem fagulhas, como se fossem fogos de artifício. Vocês que estão assistindo, estão vendo? Pergunta. Todos confirmam que estão vendo a energia, cada um vendo uma cor diferente das demais. Adolf Fritz. Precisamos ir, que nosso Senhor nos abençoe a todos. Caetano. É uma pena, porque estamos aprendendo muito. Adolf Fritz. Essa nossa irmã Ayla deve tomar muita água. Ayla. Muito obrigado, doutor. Adolf Fritz. Um dia vamos conversar com mais consciência, com mais calma. Astar pergunta se você entendeu nossa mensagem. Caetano. Sim. Adolf Fritz. Então passe tudo para o papel e saiba que quando estiver passando, alguém estará perto de você. Caetano. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Adolf Fritz. O que vocês receberam aqui? Chico Monteiro. Eu viajei num disco voador. A história do paranormal de Cataguases, que viajou e conversou com seres extraterrestres. A narrativa sobre a realidade sutil feita pelo Chico Monteiro. Desafia nossos métodos tradicionais de apreensão científica. Após a leitura do livro Eu Viajei no Disco Voador, uma profunda reflexão é inevitável, pois a inédita mensagem de Monteiro trata os aspectos ditos paranormais como científicos. Impressiona quanto à seriedade demonstrada pelos extraterrestres no trato da evolução do planeta Terra e nos faz questionar por que nossa ciência não pode ou não quis registrar essa nova, mas nem tanto, realidade. João Oliveira, médico cirurgião geral do Rio de Janeiro. Escritor, poeta, jornalista, pesquisador atuante, membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Chico Monteiro. Eu viajei no disco voador.